Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Peppercast. Confesso que eu estava com saudades de estar aqui. Hoje eu estou aqui com a minha colega, a Jana, que vai me ajudar a apresentar esse bate-papo. Hoje a gente tem um convidado extremamente especial, ele é o cofundador do Novo Mercado, Eduardo Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso Peppercast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Imagina. Quero agradecer, Eduardo, por você estar aqui com a gente. É uma honra estar aqui com você. Eu participava das suas aulas e, para mim, nossa, é surreal estar aqui. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, e como que foi, na época ali, no Novo Mercado, o que ele representou para você? Até para quem não conhece, né, o Novo Mercado, você podia falar um pouquinho mais? Sim, o Novo Mercado ele foi um início ali do grande sonho no digital, né? Porque eu comecei no digital prestando serviços, que foi como que eu acabei parando no Novo Mercado em si. Na época eu trabalhava com programação, né, fazendo engenharia da computação, e eu programava, mas nada pro digital. Um belo dia eu conheci um cara pela internet que falava ali para 10 pessoas no Facebook na época, nos posts muito polêmicos, e que me atraíram bastante. Ele falava tanto da parte de política quanto da parte de ganhar dinheiro no mercado digital em si, né? E um belo dia, depois de algumas conversas que eu tive com ele, né, um cara chamado Ícaro de Carvalho, não sei se vocês conhecem, ele me mandou mensagem assim, né, falou: cara, você sabe fazer sites? Eu tenho uma agência aqui e eu tenho alguns sites que eu preciso fazer. Uhum. E eu olhei e falei, pô, claro, eu sei fazer sim, né? Naquela época eu estava tentando entender ainda qual seria o meu lugar no digital. Mas eu nem sabia fazer sites, na verdade. eu programava para desktop mesmo, né? Aplicativos, uhum, e tudo mais. Eu falei, não, pô, sei, claro. E aí eu aceitei, ele falou, não, que eu preciso disso aqui, a gente precisa começar daqui a 2 semanas. Eu falei, não, beleza, vamos fazer sim. Aí eu corri na biblioteca da faculdade. Pra estudar. Você vê quanto tempo faz, né? Nossa, que em 2014, só o fato de eu falar que eu corri na biblioteca, né? Isso e não pro YouTube já é estranho, né? Uma red flag. Mas eu corri pra biblioteca, peguei um monte de livro ali sobre PHP, HTML, CSS, uhum, JavaScript, aí consegui fazer no projeto. Ele falou, pô, ficou bom, tá, não sei o que. Eu tenho uma agência, né, que na época ele tinha uma agência ali que rodava no nome dele mesmo, né, atendendo alguns clientes que precisavam se posicionar no marketing digital, pequenos e médios negócios. Ele falou, pô, vamos começar a fazer esses trabalhos juntos, né? Todo site que chegar eu passo para você vira meu programador, né? Ah, beleza. E a partir daí foi quando eu tomei esse rumo, né, no digital, porque eu comecei desenvolvendo sites, e aí para poder fazer, naturalmente, apesar de eu fazer ali quase todos os sites para a agência do Ícaro, às vezes apareciam clientes, né, de indicação, alguma coisa por fora para fazer, e aí naturalmente, pô, eu tô fazendo sites, eu preciso aprender um pouco de design para fazer sites mais bonitos. Aí tô fazendo sites mais bonitos. De experiência. Porque tem muitas vezes que a pessoa chega, por exemplo, com um desenho de um site que um designer fez para ela, e beleza, só eu fazer aquilo ali acontecer. Uhum. Mas muitas vezes também a pessoa só chega com uma ideia. E você tem que criar do todo, né? Quando eu trabalhava lá com a agência do Ícaro, ele já me entregava ali uma referência, né? Vamos fazer um site parecido com isso aqui. E o texto, né, a cópia ali toda... E o desenvolvimento ficava seu... E eu só ia lá e fazia aquilo ali virar um site de fato. E aí quando eu comecei a fazer esse serviço sozinho, eu tive que... beleza, vamos aprender agora um pouco de design para poder fazer sites mais bonitos. Aí de repente, legal, eu quero fazer um site, mas eu não sei o que tem que ter lá. Aí vamos aprender copy para poder entender o que vende, o que vai trazer mais resultado para esse cliente, como que eu vou fazer essa parte textual em si do site. E aí eu fui pulando, isso assim, foi muito boa essa época, porque eu mal sabia o quanto que aquilo ali estava construindo o meu futuro. Exato. Porque lá na frente, nessa época nem se falava, né, de novo mercado, a gente nem tinha essa ideia. Uhum. E lá na frente, tanto o novo mercado, quanto a comunidade do Edu, que foi meu principal produto depois, quanto o que eu faço hoje de consultorias e mentorias, só existe por causa dessa capacidade ali que eu tive no momento de
ir de área em área para entender como o todo funcionava. Sim. Né? Então, eu fui aprendendo ali a fazer todas as partes dos bastidores do digital, fui fazer tráfego. O tráfego foi mais para frente já, quando o novo mercado já estava fazendo uns lançamentos um pouco maiores. E aí eu já vou pegar um pouquinho disso, tudo que você está trazendo, e vou falar, hashtag fica a dica para quem faz site. Você tá vendo que não é simplesmente fazer um site, né? Sim. Porque eu falo isso agora pensando pro mercado que a gente tem. Então, assim, não é só fazer site, gente. Prestem atenção nessa dica do Edu. Ainda mais, né, quem hoje só faz site tá bem ameaçado, né? Sei que os programadores vão ficar com raiva com o que eu vou falar agora, porque o programador, ele é muito purista, né? Muito preocupado ali com tecnologia, com linguagem de programação, com qualidade do código e tudo mais. Mas hoje em dia as pessoas, se for só para fazer site, hoje em dia as pessoas estão abrindo um Lovable, um Ready da vida, colocando um prompt e montando o site ali em 10 minutos. Se você só monta site, meu amigo, você não vai conseguir concorrer com eles. Exatamente. Não é só se preocupar com o back. O front é muito importante, o UX do site também, sim, porque caso contrário, não vai funcionar. Estratégia, tudo. Então eu fui aprendendo ali as várias áreas e, eventualmente, o Ícaro me chamou, né, porque ele tinha ali um projeto que ele tinha desenhado de uma escola de marketing digital, porque ele falava sobre esse assunto no Facebook, aí o Facebook dele começou a crescer. Isso era 2015, né? 2014 para 2015, na verdade. E o Facebook dele começou a crescer e aqueles assuntos, né, de marketing digital começaram a crescer junto. Estava iniciando ali um movimento do marketing digital se popularizar e ele já fazia alguns lançamentos de alguns cursos de marketing digital por fora, né, lançamentos pontuais ali. E aí ele falou, cara, eu tô com uma ideia aqui de fazer uma escola, né? Felizmente ele fez um orçamento com uma agência, né, que entregava tudo, toda a plataforma, enfim. Naquela época não existia, não eram populares as plataformas, né, que nem a Pepper, por exemplo. Era tudo, pô, a primeira plataforma do novo mercado eu que codifiquei, né? Ela era toda feita manualmente ali. E, enfim, aí ele fez um orçamento com uma agência, essa agência passou um orçamento caríssimo ali pro que ele poderia investir na época. E ele falou, cara, vamos fazer isso aqui, eu te dou uma porcentagem do negócio e você cuida de toda a parte técnica ali, tudo que precisar para que isso aconteça, e eu só dou a aula. Beleza, vamos lá. E muita gente olha, né, para esse... Todo mundo vê a época dos grandes frutos, né, de quando o novo mercado cresceu pra caramba e tudo mais. Mas dificilmente as pessoas olham pro período, por exemplo, a gente ficou uns 4 anos com no máximo 100 alunos. Até ter o grande estouro, 4 né? anos. 4 anos. Que engraçado, quando você entra no digital, as pessoas querem resultado. Eu falo isso por mim também. É imediatista. Você quer ficar rico na hora. Mas é o famoso que vê close, mas não vê o corre, né? Então, assim, o que teve para se estruturar e conseguir consolidar e ser o que foi o novo mercado. Levou tempo. Não viram os perrengues que nós passamos. Quando a gente fez a abertura do carrinho, a gente estava com uma plataforma que, não vou citar o nome para não causar problemas, mas foi a nossa primeira e última experiência com aquela... Na verdade, não era uma plataforma, né? Era um sistema de intermediação de pagamentos. A gente fez o lançamento e, foi uma das piores coisas. Assim, se tiver uma pergunta aqui no podcast sobre um dos piores momentos no digital, acho que foi logo esse momento logo no começo. Nós estávamos numa expectativa muito grande, pensamos no novo mercado ali durante muito tempo, e aí no dia que fizemos o lançamento, essa plataforma estava como uma plataforma de checkout, e começou a pingar ali, né, que as vendas aconteceram, só que elas voltaram com um erro, né? Então, o pagamento, tal pessoa tentou fazer o pagamento, mas ele foi recusado. E era assim, era um erro, até hoje eu não entendi o que aconteceu, mas era um erro muito bizarro, porque metade era recusado, metade cobrava e dava chargeback imediatamente. Aí a gente falou com o suporte, não, porque teve um problema aqui na hora de passar da versão, porque a ferramenta ainda tinha versão de teste, produção, né, pra você fazer a gente fez todo um cuidado, não foi
né? A gente não É foi... que cuidou do seu lado, esqueceu do cuidado da plataforma. Então, e foi a primeira e última vez, assim, que a gente usou esse checkout e já começou com essa experiência traumática, porque você imagina que o Ícaro produziu conteúdo durante tanto tempo, juntou tanta gente, fez uma live, aquelas pessoas ali, e aí na primeira abertura, eu não lembro qual que era a nossa expectativa, né, de vendas ali na época, mas era coisa pouca, né? A gente estava fazendo ali, tinha um plano de R$ 49,90, um plano de R$ 79,90, então tipo assim, R$50. Se nesse primeiro momento aqui entrar, sei lá, 20 pessoas, a gente tem R$1.000 aqui por mês para investir no projeto e beleza, vamos crescendo a partir daí. E aí aparecem 40 pessoas tentando comprar e acionando o suporte que naquela época era eu. Outra coisa também que eu fiz, né, nossa, acho que eu fui durante uns 5 anos o suporte. Não, sozinho. 4 anos. Até chegarem as primeiras pessoas para ajudar no suporte, acho que foi em 2019, então foram uns 4 anos aí. E foi muito importante você trazer isso, sabe? Porque as pessoas acham que começar, logo já vai explodir, já vai vender, já vou ter equipe. Não é ostentação, calma, gente. Né? Empreender, ela tem um tempinho de maturação. A gente não ali no tão... campo de batalha mesmo. E fazendo um trabalho que, né, muita gente olharia e falaria, não, eu ficar ali atendendo as pessoas, imagina, não, vou contratar alguém. Eu sou o infoprodutor. Sou muito importante para isso, né? Isso aí eu pago R$500 para alguém fazer isso aí, um freela ali, beleza, sim, já resolve meu problema. Mas não, durante muitos anos eu fiz lá inclusive eu conheço, né, muitos alunos pelo nome porque eu atendia eles lá todas as vezes que depois que essa plataforma deu problema, a gente começou a fazer processar os pagamentos pelo PayPal. E aí, eu fiz aqui, o PayPal cobrou a renovação, aí queria cancelar, eu queria mudar o cartão, aí a pessoa vinha no meu Facebook, eu tinha que ir lá manualmente e fazer Facebook. É a época do Facebook. Porque a gente foi pro Instagram em 2019. Sim, e isso que você trouxe também, eu acho que é um ponto muito relevante quando a gente fala do infoprodutor, que eu conheço muita gente porque eu atendia no suporte. Então, assim, essa questão do pós, essa questão da relação que você desenvolve com o seu cliente, com o seu aluno, com o seu mentorado, é essencial. Porque, assim, é o famoso LTV. É isso que vai gerar uma saúde para o teu negócio. Porque se você vendeu, mas tanto faz como tanto fez, eu vou entregar, o aluno tá feliz, não tá? Cara, desculpa, não vai ter uma recompra. Então, assim, isso é um ponto que eu acho que é muito crucial para o mercado, que está falhando nesse ponto. Eles estão muito preocupados com a venda, mas não estão preocupados com a entrega e tão pouco com o pós-venda. Né? Então, isso daí é o que vai fazer você ou não se consolidar no mercado. Caso contrário, dá 5 minutos de explosão, dali pra frente você já não é nem lembrado. E eu sou muito grato por esse período, porque também ele foi essencial para... Porque naquelas conversas ali, eu não fazia só o que era obrigado ali, né? Só cheguei aqui, tô com problema no cartão. Muitas vezes a pessoa vinha e desabafava, abria algum problema que ela tava passando, perguntava alguma coisa, né? Pô, mas então, você viu aquela aula ali que o Ícaro fez semana retrasada sobre tal assunto? Eu fiquei com uma dúvida aqui, você podia passar para ele? E aí, às vezes, eu mesmo sabia a resposta daquilo ali, ajudava a pessoa. Então, ali eu acabei tendo essa conexão muito com os problemas que as pessoas tinham. Enfim, aquilo foi muito enriquecedor, né, para minha carreira. E eu tenho aquela famosa palestra lá do Steve Jobs, né, sobre conectar os pontos e no futuro vai fazer sentido o que você está fazendo agora. E isso, poxa, eu assisti isso pela primeira vez quando eu estava no ensino técnico, né, aprendendo a programar, e mal eu sabia o quanto que isso seria verdade na minha vida, porque parece que tudo sempre se conectou dessa forma, sabe? Então, por exemplo, essa questão de estar em todas as áreas, de ter essa conexão com as pessoas, de saber quais eram os problemas que elas estavam enfrentando, tudo isso serviu para que hoje eu conseguisse fazer o meu trabalho da melhor forma. Perfeito. E ainda falando um pouquinho dessa questão do novo mercado, eu lembro muito que vocês foram os pioneiros em desenvolver a questão da assinatura. Sim. Que hoje é algo mais comum, mas
Como foi isso? Da onde surgiu essa ideia de vamos fazer uma assinatura, uma famosa recorrência? Olha, pra ser sincero, eu não lembro, eu não faço ideia. Bom, de onde surgiu? Surgiu da cabeça do Ícaro, obviamente. Agora, de onde ele tirou essa referência, ele sempre me mostrava, né, o que era referência, o que ele estava estudando principalmente lá fora. Mas eu não sei exatamente de onde que veio essa questão, mas acabou sendo um ponto aí que ele desenvolveu e se tornou a maior referência, né? Teve uma época, quando a assinatura teve um boom de fato, em 2018, 2019, o pessoal grande do mercado que só vivia de lançamentos procurava, né? Queria falar com a gente para saber como que poderia implementar uma assinatura lá para eles. Sim, porque não era comum. Porque lançamento todo mundo conhecia, todo mundo nasceu aí no mercado conhecendo o lançamento. Agora Sim. A assinatura era um negócio meio... né, tipo, fora da casinha, né? Então, sim. Assim... Pensando que até estruturalmente, hoje a gente sabe que as plataformas elas já contam com essas funcionalidades para ajudar. Eu fico pensando como é que foi isso lá no passado, porque não era tão simples. Aí você usou também essa sua parte de programação para conseguir implementar? Sim. Ou vocês já conseguiram contar com alguma coisa lá no passado? Não, a gente teve que ir descobrindo tudo mesmo. Fazendo tudo. O famoso era tudo mato. Assim, eu até lembro que o Ícaro tinha algumas referências de assinaturas lá fora, mas principalmente assinaturas de serviços. Então, por exemplo, sei lá, um serviço de temas de WordPress para os sites que a gente fazia. Talvez tenha sido daí que ele tirou essa ideia. Ou talvez eu até saiba de onde foi que ele tirou a ideia, mas eu esqueci, pode ser também. Mas tá tudo certo. Se ele assistir e falar, caramba, a gente falou sobre isso. Mas se bem que provavelmente ele também não ia lembrar, porque ele esquece das coisas. Mas eu sei que a motivação que a gente tinha naquela época era que, bom, quem presta serviço, quem trabalha com agência sabe o quanto de perrengue que a gente passa com o cliente. E que não faltava naquela época era perrengue nos projetos que a gente fazia, né? A gente ia lá, fazia tudo com todo o gosto, né? Tudo perfeitinho e, eu sou muito detalhista, então prestava atenção em cada coisinha ali, que não tinha uma vírgula errada nas páginas que eu fazia. A página que eu fazia, ela tinha um código bonito, então se um programador fosse olhar o meu trabalho, ele não ia achar uma gambiarra, não ia achar, mesmo que não tivesse ninguém olhando, eu fazia um negócio muito bem feito. E aí a gente tinha um baita trabalho, ia lá, entregava pro empresário, por exemplo, e aí acontecia o nosso maior terror, né? A coisa que a gente mais tinha medo de ouvir. Ele chegava e falava, gostei bastante, vou mostrar pra minha esposa pra ver o que ela acha. Nossa. Putz, aí já sabia. já sabia. Voltei então. Eu falei que eu aprovei tudo e que ficou tudo muito bom, mas a minha esposa deu uma olhada e ela falou pra gente mudar algumas coisinhas. Aí quando ia ver, era 80% do projeto que a gente fez. Então, assim, a gente passava muito perrengue mesmo fazendo as coisas, né, muito bem feitas e mesmo trazendo muito resultado. Sim. E aí teve até um episódio, né, que eu conversei com o Ícaro, uma das poucas vezes que a gente conversou presencialmente nesse começo, né? Pra vocês terem uma ideia, acho que demorou uns 3 ou 4 anos pra gente se ver pessoalmente, mesmo a gente morando 30 minutos um do outro, assim, de carro. Uau. A gente falava todo dia, de manhã até de madrugada, mas demorou bastante tempo pra gente... Porque, né, eu caseiro, ele caseiro, né, 2 introvertidos ali cada um trabalhando, né? Olhava até como, tomara que não tenha que ir mesmo, né? Eu não tenho nem roupa pro evento. Evitaram 4 anos, meu Deus. Aí teve um dia que a gente sentou pra conversar e ele falou assim, cara, a agência hoje... Acho que ele fala bastante dessa história, né? Acho que tinha 42 clientes lá, recorrentes lá dele. E o Novo Mercado tinha 50... Não, na verdade, na época que a gente teve essa conversa, ele tinha batido 100 alunos. 100 alunos ali recorrentes. Ele falou, a gente tá nisso há 3, 4 anos. E a gente... Sempre que chega nesses 100 alunos, a gente está patinando, mas também a gente não está fazendo o que tem que fazer. A gente está trabalhando com os projetos que dão uma injeção de caixa ali. Para poder reinvestir. Não. Pegava ali cliente e isso era o que trazia o dinheiro, e o Novo Mercado servia como
uma segurança para pagar as contas básicas. Entendi. E o dos clientes vinha para poder juntar dinheiro mesmo, ou então gastar, se quisesse, enfim. Uhum. E aí a gente teve essa conversa, ele falou, pô, é muita dor de cabeça, né, que vem da agência e tudo mais, e cada vez a gente está tendo mais responsabilidades no novo mercado e mais coisas para fazer, e a gente tem que escolher uma coisa ou outra. Né? E aí, as duas não tá dando mais. Não tá dando para fazer. E aí ele falou, vamos fazer uma tentativa, né, de focar, seja, sei lá, durante mais um ano aqui no novo mercado, mas focar mesmo e colocar muito mais energia nisso e deixar um pouco os projetos lá de fora de lado. E qual que é o número que a gente precisa para que isso possa acontecer, né? Eu falei, olha, se o novo mercado tiver 300 assinantes, ele já me dá, né, com a minha porcentagem, ele me dá o suficiente para eu viver bem, né? Então eu vou ficar só com ele, só com esse projeto, e não olhar para mais nada. Aí ele falou, 300 assinantes também para mim resolve a minha vida. A conta. Então vamos fazer isso, né? Se até, acho que era 2018, não era 2018 ou 2019. Se até 2018, até dezembro de 2018, a gente essa conversa em janeiro, né? Quando virou o ano. Se até dezembro a gente tiver com 300 alunos, aí eu fecho a agência, não vou mais atender cliente, e a gente vai ficar só com o novo mercado. E a gente focou de fato no novo mercado, 100% pela primeira vez, e naquele ano a gente foi de 100 para 13 mil alunos. Meu Deus! Caraca, de 100 para 13 Foi mil. realmente a explosão. Faltava o olho dedicado ali para que tudo acontecesse. Várias coisas também aconteceram, né, que colaboraram para isso, várias pessoas também que acabaram ajudando no caminho, enfim. Mas, né, grandes influenciadores que trouxeram muita gente também. E como foi esse contato com esses grandes influenciadores? Eram amizades ali, contatos que o Ícaro tinha, ou que foram construídos em eventos, coisas do tipo. E, naquela época, ninguém falava, né, de marketing digital de uma forma simples, né, e o novo mercado trazia isso. Sim. Então, isso impressionava muito ali aquelas figuras que me indicavam, e todas aquelas pessoas que faziam parte da audiência deles vinham e se tornavam alunos, testavam, gostavam e ficavam. E aí sim foram chegando, né, novas pessoas. Até então, até de 2014 até 2018, éramos só nós dois, né, eu e o Ícaro. Depois chegou a participar mais ativamente o Pavani, né, que foi quem desenhou a marca do novo mercado e tudo mais. Mas até 2018 era uma empresa de 2 pessoas. Aí que foram começar, eu acho que 2018 a gente terminou com uns 13 mil alunos e tinha, acho que umas 5 pessoas na empresa. Tinha o Ícaro, obviamente, eu estava cuidando ali de toda a parte de site, de plataforma, de back-end ali. Tinha o Christopher e o Jonatas, que na época trabalhavam com atendimento, e o Pavani na parte de design. 5 pessoas. Caramba, nossa. Foi uma mudança, assim, com pequenas pessoas que entraram para agregar, mas isso fez toda a diferença, né? Sendo que virou 2025 agora com, sei lá, 150 pessoas. Então, mas assim, eu acho que se vocês não tivessem toda essa experiência, né, desses anos com 100 alunos, talvez vocês não conseguiriam dar conta dos 13 mil. Não, com certeza. Né? Com Você certeza. ter uma experiência de suporte, saber de site, Sim, tudo. sim. É o famoso, você conseguiu passar por todas as etapas para entender quais eram os gargalos, para conseguir consolidar. E aí, quando virou a chave, virou de verdade, aí você já conseguiu falar, bom, aqui eu sei que eu preciso de pelo menos agora tantas pessoas dedicadas, vai ser isso, vai ser aquilo. Então Não teve absolutamente nada, talvez um pouquinho de tráfego, mas não teve absolutamente nada que a gente não tivesse já feito antes e tivesse uma ideia de como é antes de contratar alguém, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu falo, né, para os alunos. Eu recomendo, né, que você estude no mercado digital, estude pelo menos o básico sobre qual que é o papel de cada pessoa, sim. até para você não ser enrolado.
Né? Já aconteceu da gente um dia fazer um projeto, na época que a gente não entendia ainda de tráfego, e a gente pedia para o gestor fazer alguma coisa, o gestor demorava 2, 3 semanas e falava que estava colocando a campanha no ar. E aí quando a gente foi estudar e descobriu que 10 minutos você coloca a campanha no ar, imagina o choque. Né? Porque, caramba, olha quanto tempo que a gente passou sendo enrolado. Então, quando você não tem esse conhecimento, as pessoas te passam a perna. E eu costumo falar isso muito até com os produtores que eu lido, né? Mas eu não entendo de tráfego, o tráfego não é o meu papel. Com certeza não é, o teu papel é outro, porém você precisa entender minimamente disso. Porque, assim, claro, você tem que delegar para poder fazer aquilo que você é bom. Se você não é bom em tráfego, não te mete nisso. Mas você tem que saber exatamente como você trouxe, porque, poxa, quanto tempo você passa sendo enganado, sendo que você sabe que em 10 minutos tu sobe ali e tá tudo certo. Você tem que saber o que tá acontecendo, tem que saber o que... para conversar mesmo com o profissional que você contrata, senão você não vai aproveitar o teu investimento da melhor forma. É o famoso delegar e não delargar, né? Exatamente. E aí eu queria sair um pouquinho agora, não sair totalmente, mas entender um momento seu. Falamos muito ali de novo mercado, mas é sabido que em 2021 você tomou sua decisão no momento onde estava no hype, né, para sair do novo mercado. O que te gatilhou a tomar essa decisão e sair de algo que você ajudou a estruturar, criou, tá no auge, para, vou sair, vou criar o meu próprio negócio agora, o meu produto. O que aconteceu nesse momento? Enquanto eu estava no novo mercado, né, eu acabei me descobrindo um professor, né, do digital, porque aí novamente, né, a história dos pontos sendo ligados. Eu já trabalhei dando aula muito tempo, só que presencialmente, em escola mesmo, né? E posso ir até mais longe, desde que eu tenho 6 anos de idade, eu tenho memórias eu sempre era o mais nerdzinho da sala, então eu ia lá e ajudava os amigos que não sabiam, né, que tinham dificuldade e tudo mais. Então eu meio que fui me acostumando a ensinar desde muito cedo. E aí trabalhei algumas vezes com... O meu primeiro CLT foi trabalhando numa escola, né, como professor de manutenção, que também foi uma história muito parecida, assim, que eles me chamaram, eu quis entrar como professor de programação, e aí eles não precisavam mais de professor de programação, precisavam de professor de manutenção, e eu não entendia nada de manutenção. Mas eles estavam precisando muito. Não, dessa vez eu não disse que sabia, mas eles estavam precisando muito, e eles falaram, você acha que você consegue aprender? E novamente foi em 2 semanas. Em 2 semanas, para poder dar essa primeira aula aqui, aí eu olhei ali, o assunto não era um assunto tão difícil. Aí tinha uma apostila, eu falei, consigo. Então, mais uma vez, você consegue ver desafiou. Que... Exatamente, porque tem muita gente que trava quando vê uma coisa, acha que não é capaz. Não, isso aqui é muito pra mim. Não, isso aqui, é uma barreira intransponível, né? Não vou conseguir aprender isso aqui. Isso aqui eu não sei e ponto, né? E aí não vai pra frente. Todas as vezes que apareceu na minha frente esse desafio... Você jogou pro peito e falou, vou atrás. Eu falei, eu não posso ser menor do que esse problema, né? Eu vou aprender a fazer isso aqui e vamos lá. Então, é mais fácil de desistir, né? É muito mais fácil. É muito mais confortável. É a mesma coisa que numa entrevista. Você chega lá, você conhece desse sistema. Esse, especificamente, não em todas as suas funcionalidades, mas, cara, eu tô prontinha, vou aprender, vamos tocar. Se você não aprender, ainda mais... se você tá entrando no mercado digital, você não tá disposto a aprender, esquece, vai fazer outra coisa, porque ainda mais no mercado que é mais volátil. Exatamente, nada aqui no mercado digital não existe esse negócio de vou fazer uma faculdade e isso aqui vai ficar valendo durante 20 anos. Né? Se não existe constância num mês, numa semana, que dirá para sempre. Já começa que a gente mal pode dizer que o mercado digital tem 20 anos, né? Mas por aí. É verdade. Tecnicamente tem por causa da internet, mas mas na prática não. Ainda, né? E aí aconteceu que eu só dava aula no offline, né? E aí aconteceu um caso que eu acho, inclusive, que era na época que o Ícaro estava fazendo o Brasil Paralelo. Tá. E aí ele estava muito atarefado e ele estava muito desanimado com o Novo Mercado, porque o Novo Mercado tinha, 40 alunos ativos naquela época. E teve um dia
que ele sempre fala disso, uma aula que ele deu que tinha uma pessoa ao vivo. Naquele dia nem eu pude estar lá, eu tive um compromisso, então ia ter 2 pessoas, mas não, nem eu estava lá, então tinha uma pessoa ao vivo, um aluno. E aí ele deu a aula mesmo assim, ele ficou muito desanimado, né? E aí ele precisou se ausentar, assim, ele remarcou a primeira aula, né, que ele precisou se ausentar, gente, semana que vem eu vou fazer 2 aulas. Aí na semana seguinte ele teve muito trabalho, ele ia ter que remarcar de novo, então o pessoal ia ter um hiato ali de 3 semanas sem aula. Sim. Aí eu cheguei e falei, cara, vou tentar, né, vou fazer, fiz uma aula gravada, que era pra não ter que lidar com o terror do ao vivo, né, e aí eu cheguei no grupo de Facebook, também naquela época tudo Facebook. Era grupos de Face, não existia grupo de WhatsApp na época. Eu falei, pessoal, gente, beleza, o Ícaro tá ensinando aqui a parte do marketing e tal, tudo mais, da estratégia. O que vocês têm de dúvidas dos bastidores, da parte técnica? Então, pô, sei lá, tua plataforma tá com problema, você tá em dúvida de se vai para tal plataforma, teu site, enfim... Problemas que eu, da parte técnica, posso resolver. Me mandem que eu vou fazer uma aula resolvendo essas coisas técnicas para vocês. Aula de back-office mesmo. E aí, gente, assim, é incrível essa aula, porque primeiro que acho que eu tava uns 50 quilos mais magro do que eu tô agora, então parecia um alfinete. E aquela foi uma experiência única, assim, porque eu não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha nada, e eu tive que dar uma aula. E aí eu não tinha cenário, não tava morando com os meus pais, e aí o que eu fiz? Eu fui na sala, aí sentei assim no sofá, coloquei uma altura que não aparecesse o sofá, mas ainda aparecia a pontinha dele assim na imagem. Peguei, e aí eu tinha que usar o webcam do notebook. Só que eu não tinha nenhum... estruturar o todo. Não, você não sabe o que eu fiz. Eu tinha, sabe aquelas bandejas assim pra você comer na cama? Nossa, sei. Ela não tinha altura. Aí o que eu fiz? Eu peguei 2 cadeiras, coloquei na minha frente, uma de costas para outra, para ficar assim, né, o encosto delas. Coloquei a bandeja em cima e o notebook em cima delas para dar altura. Segurança em primeiro lugar, né? Não, eu fiz a aula inteira com medo do meu notebook cair e eu ter que comprar outro, né? Naquela época a gente não tinha nem grana, então eu tava ferrado se isso acontecesse. Até pra quem ainda for assinante do Novo Mercado, aula 68, dá pra ver essa proeza. Tá Meu lá Deus do no céu. túnel do tempo, minha primeira aula no digital. E aí acontece que o pessoal gostou muito da minha didática. Pô, adorei, entendi, pô, um assunto muito complicado, você simplificou, faz mais aulas pra gente, né? E o Ícaro adorou a ideia também, né? Que ele também não tava muito na vibe de fazer as aulas. Beleza, faz mais aulas aí, pessoal. Segue! E aí foi assim que meio que começou a minha carreira de dar aulas no digital. Eventualmente, eu acabei criando o meu próprio público. Então, em 2019... eu abri o meu perfil no Instagram, aí já tava no Instagram, porque o Ícaro já tinha ido pra lá, né? Eu também produzia no Facebook, mas só na parte textual. E aí em 2019 eu criei o meu próprio perfil, e aí as pessoas, tinha muita gente ali que gostava da minha didática e acabou me seguindo por causa disso. Lancei infoprodutos, né? Lancei a comunidade do Edu, que era o meu principal produto ali. Lancei o EMD, o Entrando no Mercado Digital, que era um produto... que alguns amigos até brincam que eu criei quase que um programa social, porque era ele falou, pô, tá dando mais emprego que o governo, porque era um produto que era R$100 e ele te ensinava do zero a trabalhar com serviços de Google Meu Negócio. E naquela época absolutamente ninguém falava de serviço de Google Meu Negócio. Eu acabei inventando essa tendência aí na sorte, no acaso. E muita gente fez a carreira com isso, assim, pô, tô fazendo, não queria começar no digital, não fazia ideia de como começar, você me falou, porque eu comecei a repetir, né, esse mantra de que o melhor era começar com serviços, que foi a forma como eu comecei, e as pessoas, pô, caramba, você falou que era melhor começar com serviços, deu certo. Eu queria fazer um infoproduto e tudo mais, mas aí segui o seu conselho e, pô, tô fazendo 10 mil por mês vendendo um negócio que eu achei que ninguém ia querer comprar, né? Porque, pô, o Google Meu Negócio faz em 20, 30 minutos ali a ficha, bem tranquilo. E, enfim, mas eu tive quase 2 mil alunos, né, nesse produto.
Então teve muita gente que mudou de vida por causa dele. Eu acho tão legal essa parte de você ter ido pra um lado que ninguém foi, assim, que é só fazer um dinheiro pra você viver bem, sabe? Não precisa de 1 milhão no lançamento. E você sabe que eu sou muito criticado por isso, pelos Sério? meus pares, digamos assim, as pessoas, meus amigos do digital. Eles falam, Edu, você tem que parar com essas coisas, porque é o meu discurso mesmo. Eu chego e falo, gente, quando que colocaram na cabeça de vocês que colocar 30 mil por mês no bolso é pouco? É pouco. Eu já tive nessa experiência de trocar a saúde por O que muita dinheiro. gente faz isso. Então eu, novamente, né, mais uma coisa que eu vivi a experiência ruim e ela construiu a minha filosofia de trabalho, né? Sim. Eu já vivi isso. Então eu trouxe essa visão de que, caramba, antes de vocês entrarem no digital, vocês olhavam 10 mil por mês como o grande objetivo. Agora vocês estão fazendo 30 e estão infelizes porque Tem viram que chegar no 100. Não sei quem fazendo milhões e enfim. E as pessoas, os meus colegas ali, puxam minha orelha. Não, porque se você ficar falando de ganhar pouco e tudo mais, você vai se desvalorizar e tudo mais. Cara, você fala de constância. Porque você não consegue ganhar milhões para sempre. Nem o tempo todo. Nem todo mundo, não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Custa não é muito, essa que é a questão. Custa muito. Exato, é a troca. Você vai entregar literalmente a sua alma pro diabo, porque você não vai ter vida. Não, você não vai ter vida pra fazer isso que você tem que fazer, né? Mas enfim. Então você tem noção que, eu tenho 32 anos. Eu tenho um apartamento quitado, eu tenho um carro bom e eu tenho a liberdade. Hoje acordei sem despertador, assisti um podcast que vocês fizeram para poder ter ideias e tudo mais. Posso tirar as manhãs para treinar tranquilo, por tirar a tarde para estar aqui e não tem ninguém, não tenho nada aqui. Na sua jugular. Não tem nada me obrigando a fazer nada. Eu faço, se eu quiser amanhã eu não posso, que eu tenho a mentoria agendada, mas se eu não tivesse a mentoria que eu mesmo agendei e eu quisesse assistir Netflix o dia inteiro, tava tudo certo. Sou eu que, como eu falei, né, eu criei o meu próprio sistema. E para mim isso para mim que eu que já passei, né, por esses problemas na época do burnout e ainda lido com algumas coisas, porque não parece que é uma ferida que é difícil de fechar, né? Mas eu que já passei por esse problema, eu sei o quanto que tem valor isso. Né? Mas enfim, vamos voltar no... Voltando à questão ali que você estava falando do burnout, eu ia até te perguntar, né, sobre esse hiato que você teve, o que ocorreu nesse momento, como é que foi para você esse momento de ter que ficar afastado realmente de tudo? Então eu tive um burnout em 2021 e foi multifatorial, né, de problemas tanto de vida pessoal quanto de vida profissional, de coisas que eu tentei fazer e não estava pronto ainda, né? Tentei fazer muita coisa ao mesmo tempo e me sobrecarreguei. Até questões hormonais, né? Que nem eu tive um problema que... e até uma coisa, eu gosto de falar disso porque é uma coisa que as pessoas podem acabar se identificando, né? Que nem eu nunca fui pobre, assim, né? Óbvio. De passar fome. Nunca passei fome, né? Não vou criar um discurso que a pessoa adora, né? Não, eu era um coitado, não sei o quê. Eu nunca passei fome, mas também a gente nunca teve condições de ter as coisas além do básico, né? E quando eu comecei no digital, por exemplo, eu e a minha esposa, que naquela época era minha namorada, né? A gente fazia faculdade e tudo mais. E quando a gente ia nos lugares, por exemplo, a gente tinha lá aula de francês no sábado. Aí todo sábado era o momento que a gente tinha ali junto, saía do francês e a gente ia comer alguma coisa. Só que normalmente o comer alguma coisa era a gente ir no McDonald's, pegar o sanduíche mais... O pão, carne e queijo ali, que na época era R$3,50, eu acho, um negócio que hoje as pessoas nem imaginam. E dava para cada um pegar um sanduíche e o refrigerante a gente tinha que dividir, né? A minha esposa perguntando, mas você não quer mais? Eu falei, não quero não, eu queria, mas vou deixar para ela. Então eu vivi muito tempo em muita escassez. E aí quando o dinheiro começou a entrar, quando o novo mercado explodiu, quando outros projetos que eu fiz também começaram a dar certo, eu exagerei, né? Matei todas as vontades que eu tinha, né? Tanto que eu
Eu comentei, né, que na aula 68 eu tava 50 quilos mais magro. Eu ganhei um peso muito rápido e mais de 50 quilos, assim. E é uma coisa que até hoje, como vocês podem ver, é uma coisa que até hoje eu tô nessa luta, né? E o burnout também acabou piorando muito isso. E quando eu ganhei esse peso, deu muita alteração hormonal, muita coisa, questão de inflamação, e eram coisas que acabaram me deixando doente, inclusive psicologicamente, com depressão e tudo mais. E eu demorei pelo menos uns 2 ou 3 anos para saber que tinha relação com isso. O burnout. Sabe, eu tava ali tentando entender o que estava de errado comigo, né? E mal eu sabia que 80% do problema era hormonal por causa desse descompensado aí que eu tive. Então, e novamente, né? Acaba sendo mais uma daquelas situações onde o perrengue depois serviu para construir uma coisa boa no futuro. Porque hoje eu acabo atraindo, né, muita gente que quer ter um estilo de vida melhor. Porque quantas pessoas que a gente já não viu se perderem no digital? Muitas. Quantas pessoas que entraram no digital, elas tinham um emprego CLT que sugava a alma delas, elas faziam 3 mil reais por mês na CLT, pegando 4 horas de ônibus por dia, que nem eu pegava, que foi... O ônibus, ele é o que mais traz gente pro digital. Eu, inclusive, só vim pro digital porque eu não aguentava mais pegar 4 horas de ônibus por dia. E aí a pessoa vem ganhando 3 mil, o sonho da vida dela é ganhar 10, e aí ela entra pro digital, ela tá fazendo 10, mas aí porque ela vê as pessoas fazendo milhões, ela se sente um lixo e... Se sabota. E se sabota e se cobra muito, né? Então eu já passei pela situação de passar, por exemplo, ver ali caindo na minha conta 150 mil reais daquele mês em comissões de assinaturas e eu não conseguir levantar da cama de depressão. Meu Deus. Ou seja, é o famoso, o dinheiro não traz a felicidade pura e simplesmente. O dinheiro, aí obviamente também que não vou ser hipócrita, né? Porque quem tem dinheiro adora falar que o dinheiro não traz felicidade. Mas ele não traz felicidade a partir de certo ponto, né? Sim, Porque... é muito bom ter dinheiro. Eu não tô nem entrando nesse não, mérito, claro. Pelo amor de Deus. Mas Mas não é só isso. A partir até um determinado momento, né? Até o momento onde você consegue pagar as suas contas, ter uma vida confortável, guardar dinheiro a partir dali... Você vai fazer o dobro daquilo ali, muitas vezes não vai te trazer coisa muito diferente, né? Você não vai... Só que muitas vezes pode te custar. Eu ia falar, ele é muito limitador às vezes, porque aí você fica refém disso que você tem que fazer para continuar entregando, para continuar entrando, e aí vira aquele círculo vicioso, e aí quando você vê, é onde você tá na cama, refém daquele dinheiro que você tá fazendo. Tem gente que entra no digital querendo ganhar 10 mil, e que poderia ter parado nos 30 mil por mês e vivido uma vida maravilhosa e que acaba se internando porque mesmo fazendo 1 milhão não é feliz. Exato. É porque vê as ostentações, né? Eu preciso ter a Porsche do ano, eu preciso ter não sei o quê, eu preciso ter a viagem. Morar em Alphaville. E não sabe os custos, né? Porque Exato, tem essa questão, né? Você não é só comprar, você né? faz um upgrade de vida e aí você tem que manter aquilo. Exato. Né? E aí, às vezes... Né? Cara, mas essa coisa de se comparar é muito real. Assim, você vê as pessoas no digital... Você quer aquela vida que eles vendem, porque a gente só vê os stories. Sim. Então, causa inveja. Você vê um carro, você vê a pessoa viajando todo mês. Você não tem um dinheiro pra viajar uma vez por ano. Você quer aquilo. Só que quando você coloca a sua saúde, o preço, disso? né? Você não vai. Eu já passei por isso também. Eu fiquei de cama. Eu cheguei nos meus 10 mil, e aí eu fui pros 20 mil. No 20 mil eu fiquei de cama. Eu ganhava os 20 mil, pra mim não era nada. Não tinha o brilho que você imaginou que teria antes. Né? Eu achei que ia mudar a minha vida. Eu achei que quando eu chegasse nos 10 ia mudar a minha vida. Eu cheguei nos 10, não mudou. Quando eu chegasse nos 20 ia mudar. Cheguei nos 20, não mudou. E aí eu falei assim, não é isso. É eu. Né? E foi quando eu tive que olhar pra mim. Então, e foi o que aconteceu mais ou menos em 2021, né? O próprio Novo Mercado também estava passando por uma série de mudanças. Era uma época em que o Ícaro estava
afastado, né, bastante da empresa. Tava naquela época dele de fazer 3 treinos por dia, tal, não sei o que, jiu-jitsu. E a empresa começou também a se burocratizar e crescer bastante, né? E uma das coisas mais legais, né, do Novo Mercado foi sempre de ser uma empresa de amigos ali, né? Um ambiente ali onde, pô, a gente, o Leandro tá aqui com a gente, era do audiovisual, pô, eu adorava ficar lá no audiovisual, me divertia pra caramba, tal, enfim. Era uma empresa de amigos e o crescimento, ele naturalmente vai fazendo com que o ambiente mude, né? E aí, somando isso com eu tendo que fazer escolhas, porque eu não tava com a cabeça boa e só tinha energia para fazer, para me focar ali em algumas coisas. E eu já tinha 2.000 alunos nos meus produtos que tinham confiado em mim, que gostavam do meu trabalho. Eu falei, bom, eu só vou poder fazer uma coisa. É melhor eu focar nisso aqui que eu construí para mim, até porque aqui eu tenho as minhas regras, né? Eu vou fazer... Eu não quero também ser um peso, né? Eu pensava muito nisso. Pô, se eu ficar aqui no Novo Mercado, vou abandonar os meus alunos, vou abandonar os meus clientes... E aí eu vou ficar só aqui, e se eu não melhorar? Aí eu vou ficar aqui meio peso morto e tal. Então, pelo menos se eu ficar só com, né, o meu próprio ambiente ali, eu faço as regras. Se eu quiser desaparecer por um mês, eu desapareço por um mês, porque eu que sou o chefe, né? Você não vai estar prejudicando ninguém, e eu não vou estar prejudicando ninguém além de mim mesmo, Sim. né? Então eu falei, vou ter essa responsabilidade e vou abrir mão daqui. Também já era um ambiente totalmente diferente ali. Eu falei, vamos unir o útil ao agradável e seguir a minha carreira a partir daqui. Legal. E vamos falar um pouco mais dessa parte aí do depois, né? Você saiu e tudo mais, teve o burnout. Como foi pra você recomeçar de novo no digital, né? Pra você também, como foi sua mente, ó, tem que tomar cuidado agora pra não cair de novo nesse mesmo papo, né? Porque cair no burnout é muito fácil. O difícil é depois você aprender com o que aconteceu, né? Pra você também dar de dica para as pessoas que estão passando por isso. Você sabe que eu saí do Novo Mercado em setembro de 2021. E, nossa, eu passei ali, a partir dali, né, porque eu pensei que a partir do momento em que eu me desligasse de tudo, as coisas iam melhorar por si só. E não melhoraram. Na verdade, é que aí também aconteceu um problema pessoal na minha vida, né, que o que acontece? Eu saí, e aí eu falei, bom, não, beleza, agora eu vou focar aqui nesses meus alunos, tudo mais, fazer minhas coisas. Fiz uma mentoria de lançamentos que deu muito certo. Comecei a atender alguns clientes em coprodução, comecei a intensificar a questão de treino, mudança de vida, melhorei meu sono, enfim, fiz uma melhora assim que eu olhei e falei, caramba, olha o quanto que... Eu tive essa grande melhora, né, no começo. Falei, olha o quanto que a minha vida melhorou aqui. Uns 4 ou 5 meses depois, eu tinha perdido 15 quilos, tava focadaço e tal. E aí eu tinha começado a fazer boxe. Pra acelerar o processo também porque, pô, eu gostava de luta, tal, vou aprender, sempre quis fazer, agora tinha tempo, tal. Num treino de boxe eu rompi o LCA, né? Rompi o ligamento do joelho e eu mal imaginava, talvez quem esteja assistindo pense, mas tá, e daí? Mas eu mal imaginava o que isso ia fazer na minha vida. Porque eu rompi o LCA, naquela época eu tava muito empolgado, né? Então o meu personal na época, o Brunão, que inclusive foi personal do Ica durante muito tempo, ele falou, cara, a primeira vez que eu vejo alguém vindo com 2 muletas pra academia e tipo, vou treinar braço, rompi o ligamento do joelho. O joelho não tá funcionando, mas o braço tá. E aí eu fiz ali um tratamento pra diminuir o inchaço e tudo mais. E, assim, mente de ferro, vamos lá, não sei o que, olha só como aquele problema que eu tinha ficou pra trás e tal. E aí eu falei, não, eu vou operar, né? Porque eu não vou ficar o resto da minha vida. Porque dependendo quando de você muleta. rompe. Quando você rompe o ligamento, você até consegue, depois de um tempo, depois sai o inchaço e tudo mais, você consegue andar e tudo mais, normal. Mas ele te Só limita que, em outros aspectos. Ele fica folgado, digamos, eu não sei. Aí não é minha área e não sei explicar direito, mas se você, por exemplo, sei lá, vou jogar um futebol, e aí você vira com tudo, ele pode sair do lugar. Nossa. Aí eu falei, 30 anos de idade, eu não vou ficar, nem tinha 30 ainda na época, eu não vou ficar
o resto da minha vida. Eu pensou, pô, vou ter filho, aí meu filho vai sair correndo, tenho medo dele. De sair correndo atrás dele, que meu joelho pode sair do lugar. Não, vou operar. Uhum. E aí eu operei e, nossa, aí o verdadeiro problema começou, né? Eu operei no meio de 2022 e aí, de repente, eu me via todos os dias, que o pós-operatório foi muito ruim. Uhum. Eu me via todos os dias com febre, com dor. Eu lembro que eu tava ainda muito nesse espírito de nada pode me abalar, e eu fui fazer uma reunião com um possível cliente, e eu fiz essa reunião gravada. Eu tenho até hoje isso, porque eu tava com uma camisa e começou a me dar febre. Uhum. E aí a camisa foi pintando, assim, foi ficando escura. Meu Deus! Quando eu pego, assim, um print de quando eu comecei a reunião, ela tava de uma cor. De quando eu terminei, ela tava de uma cor. Porque você tava transpirando até não poder mais. Sim, então, assim, eu tinha dores muito fortes, eu não conseguia dormir. Enfim, eu tive uma série de problemas que aí sim me tiraram, né, totalmente do eixo. Eu demorei mais de 1 ano pra estar liberado pra treinar de novo. Uhum. Aí eu tava comemorando os 15 quilos que eu perdi, ganhei 30 de volta. E também foi um período em que eu fiquei muito mal, porque quando a gente tem saúde, a gente ignora, né, a gente não conhece o quanto que afetaria a gente se a gente não tivesse, né? Saúde é aquele negócio que a gente não valoriza enquanto a gente tem, né? Só valoriza quando perde. E eu nunca tinha pensado, por exemplo, o quanto que não poder levantar do sofá sozinho, o quanto de, preciso ir no banheiro, ter que pedir ajuda da minha esposa para sentar no vaso, para levantar do vaso, ter que tomar banho com a minha esposa me segurando para não escorregar e quebrar outra perna. Nossa. Então, foi um negócio que o tanto que eu tinha conseguido solidificar ali na minha cabeça e de certa forma remendar ali o problema que eu tive do burnout, foi um negócio que me quebrou. Uhum. Né? E aí, nossa, foi uma sequência assim de problemas. Isso foi em 2022, no meio do ano, julho. Eu só melhorei, assim, num poder olhar e falar, nossa, agora eu estou uma pessoa normal. Uhum. No começo de 2025. Olha que foram tempo. 3 anos de muita ansiedade, muita depressão, muitos problemas. E aí, só que assim, ainda assim, que bom que isso aconteceu. Pra te transformar de novo. Deus, por favor, não manda outro desse, tá? Eu tô falando isso aqui, mas porque ainda disso saíram coisas boas. Porque o que aconteceu? Isso também mudou obviamente a minha vida pra pior, mas construir uma base para uma mudança para melhor agora, né? Eu sempre brinco eu falo para um mentorado, ou alguém que faz uma consultoria, um aluno, enfim, que está passando por um momento difícil, eu falo, olha, isso aqui que você está passando agora, você vai ter vontade de me xingar por eu estar falando isso agora, mas lá na frente, você vai entender você o real vai olhar motivo. E você vai falar, caramba, que bom que isso aqui aconteceu para eu conseguir melhorar tal coisa e ter mais segurança no futuro. Sim. Porque na hora que a gente está passando pelo problema, é uma droga, A gente fica cego nesse momento, porque a gente está vivendo tudo aquilo, né? Não tem como. Mas o que aconteceu? Como eu tive esse burnout, e eu tive vários problemas assim por exemplo, eu marquei uma live, fazer uma aula. Eu ficava muito ansioso, porque eu tinha medo de não estar mentalmente bem no dia que eu fosse fazer aquela live e de não conseguir honrar o meu compromisso. Então, eu fiquei tanto tempo remoendo essas questões que em 2022 eu olhei e falei, tá, se eu não consigo ter a confiança na minha presença, em que eu estarei bem naquele dia que eu falei para fazer tal compromisso, que nem para estar aqui fazendo um podcast, naquela época era um negócio que eu nem marcava. Porque eu não sei se no dia que a gente combinou de fazer um podcast eu não ia conseguir levantar da cama. Então eu já nem marcava. Então eu perdi muita coisa, sabe? De não ir mesmo nos lugares, de não fazer parte das coisas. E aí, por que isso acabou sendo bom no fim das contas? Porque eu olhei e falei, tá, então eu não tenho essa estabilidade para fazer algo que dependa de mim. Então eu tenho que criar um negócio que não dependa de mim. E aí foi quando eu abri a minha agência de marketing digital. Né? Que aí, a partir daí começou a ser o meu principal sustento, né?
me desliguei um pouco do mundo de infoprodutos, que eu só voltei agora em 2025, né? Há mais ou menos um ano, até um pouco menos, uns 11 meses. E que eu voltei fazendo mais consultorias, mentorias e lançando alguns low tickets. Mas durante desse período de 2022 a 2025, eu passei basicamente com a minha agência. Porque eu falei, eu vou criar um negócio onde se eu não estiver bem, tá tudo certo. Porque o meu trabalho é vender, trazer clientes e pensar a estratégia. Aí o meu time vai executar. Então o meu time para executar não precisa que eu esteja bem. Sim. Se eu passar uma semana sem conseguir levantar da cama de novo, tudo bem, porque o meu time passou uma semana entregando as coisas. Que eu e eventualmente, né, como é um negócio que não exige que eu esteja todo dia ali participando, eventualmente quando eu estiver bem eu vou lá e faço os ajustes necessários e o negócio vai para frente. E isso acabou sendo muito bom, não só por eu ter criado um negócio que me deu uma liberdade absurda, né? Tá até falando para vocês aqui, o pessoal não viu, tava fora das câmeras, mas hoje eu tenho a liberdade de, assim, todos os meus compromissos sou eu mesmo que agendo, né? Então, se, por exemplo, amanhã eu quiser assistir Netflix o dia inteiro, posso não marcar nada ou cancelar meus compromissos, passar o dia inteiro assistindo Netflix. Se eu quiser viajar com a minha esposa, ficar uma semana fora a partir de amanhã, eu posso, porque eu não tenho uma série de preocupações que antes eu tinha, né? Meu negócio tá lá rodando sem mim. Eventualmente, óbvio que eu tenho que voltar, que também não é uma máquina de não é uma máquina de imprimir dinheiro, que senão aí não trabalhava nunca mais, né? Obviamente eu tenho que estar presente em alguns pontos, mas em geral como eu falei, eu criei o meu próprio sistema, né? Um sistema onde eu consigo viver a minha vida da forma como eu quero. E eu não teria conseguido fazer isso sem toda se eu não tivesse passado por tudo isso. Da mesma forma, isso fez com que eu tivesse que desenvolver, né, um negócio que funcionasse sem mim, e eu aprendesse muito sobre processos, organização, pessoas, que é o que me faltou, né, durante esse período de crescimento do novo mercado. Eu atuei em todas as partes dos bastidores. Sim. Mas sempre eu resolvendo os problemas, eu colocando a mão na massa e resolvendo. Eu nunca tive essa experiência, tive, assim, no último... Talvez os últimos 2 anos que eu fiquei no novo mercado, tive um pouco dessa experiência de ter pessoas comandadas ali por mim para resolver os problemas. Enquanto você estava no front. Então, esse período de 2022 para frente foi muito importante porque eu tive que aprender a estruturar tudo isso e, inclusive, né, aí já é a cabeça de engenheiro que eu sempre tive, estruturar de uma forma replicável também. Então hoje quando chega, por exemplo, alguém que, sou dono de agência, estou faturando 20 mil por mês, quero levar minha agência até os 50 mil, como é que eu faço? Fica tranquilo, que eu criei aqui toda essa estrutura. Uma metodologia que dá para escalar e replicar em outros negócios. Toda essa estrutura, porque eu tinha que criar uma coisa que não precisasse eu estar a todo momento ali. Então isso fez com que no futuro, né, no caso, no presente atual, eu conseguisse desenvolver ali um sistema que, de fato, transforma a vida de muita gente, né? E hoje você está comandando, então, essa agência que tem os funcionários e tudo mais. E como foi para você construir essa equipe, né, para deixar rodando? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas devem ter agência, né? Foram muitos períodos difíceis. Babado, mas é assim, nada se constrói com facilidade, nada que seja sólido. É verdade. A não ser que você queira 5 minutos de fama e segue o baile. Não dá pra... pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter uma vida boa sem precisar ter ralado para construir, né? Sim. E eu tive que ralar bastante para poder construir. E lidar com pessoas é um negócio complicado, né? Porque por mais que você tenha boas intenções, não dá para contar com as boas intenções das pessoas. E o mercado digital é um mercado muito difícil, né? Porque, pensa, é a fórmula mesmo das coisas darem errado, né? Vem um monte de gente que quer trabalhar menos, que quer menos responsabilidade, que quer ganhar mais, que quer ganhar muito dinheiro
trabalhando pouco. Equilibrar os pratos fica difícil, né? Não, assim, é um mercado que ele atrai muita gente que quer ganhar muito com pouco esforço. Só que aí essa pessoa vai trabalhar pra você. Você acha que ela vai fazer muito esforço pra poder te trazer resultado? Não. A conta não vai fechar. Então, tanto é que muita gente, antes desse boom, né, da inteligência artificial, eu percebi uma tendência de muitas agências contratarem, e eu também comecei a fazer isso, contratarem não mais pessoas do mercado digital. Contratarem pessoas do mercado tradicional. Que legal. Porque todo mundo do mercado digital, você contrata a pessoa, ela te via ali como um pit stop ali, uma parada só para poder abastecer, fazer um dinheiro, enquanto ela constrói o outro negócio que vai dar muito dinheiro para ela. E assim, gente, não quando eu falo isso, muita gente vai olhar e falar, não, mas é porque pagava mal, tal, não sei o quê. Sempre tem a desculpa, mas não é isso. Posso te afirmar com provas de que não é questão de pagar bem, pagar mal, porque teve uma época, lá em 2022, que eu também pensei assim. E eu falei, quer saber, já que eu tô com dinheiro sobrando, eu vou pagar o dobro do que se paga no mercado hoje. E mesmo assim... Fazia entrevista com a pessoa, sei lá, um cargo que o mercado digital pagar 2 mil, a pessoa fala, não, eu quero 6. Eu falo, tá bom, tu vai receber 6. O dinheiro não resolve problema de caráter. A pessoa vinha recebendo o quanto ela queria e ela aprontava, ela não entregava, ela dava problema igual a pessoa que receberia 2 mil reais. Não é questão de receber mais ou menos. Então, enfim, foi um período de muito aprendizado mesmo. Exato. E pensando em todos esses aprendizados aí, falando aí um pouquinho também dos infoprodutores, que hoje almejam chegar ali nos 10 mil mês. O que você acha que é mandatório, requisitos mandatórios para que eles sigam, e que você vê muito infoprodutor ou afiliado errando em questão de tráfego, em questão de funil de vendas, porque eu sei que isso é uma expertise que você tem. Aí entram várias questões, né? Existem algumas questões mais pessoais, que como quem está assistindo aqui esse podcast já pode perceber, né? Que os perrengues vão acontecer. Não e você tem que estar pronto para isso, você tem que ser forte e você tem que ser resiliente. Né? Se você não tiver essa mentalidade de olhar para um problema e falar, beleza, como é que eu resolvo isso? Como é que eu sou superior a isso? Não vai para frente, o mercado está sempre mudando, você precisa sempre se adaptar. Deixando essa parte, né, mais óbvia, embora as pessoas ignorem. Nem tudo que é óbvio é tão claro e evidente. De lado, eu vejo que existem vários errinhos aí, né? As pessoas demoram muito para começar, elas demoram muito para tentar as coisas, elas quando começam querem tentar algo muito grande, que elas vão ter que fazer um compromisso muito grande e duradouro. Então, a pessoa nunca lançou nada na vida, ela vê lá um novo mercado, fala, caramba, uma assinatura, né? Aula toda semana, se bem que agora não tem mais aula toda semana, mas na época, né, durante muitos anos foi assim, aula semanal, vou fazer aula semanal também. Aí ela se compromete, faz um lançamento, faz 2 vendas. Ela tem que se decidir, né? Se ela vai seguir ou eu não. devolvo o dinheiro de 2 pessoas e aceito o fracasso, ou me comprometo a ficar 1 ano dando aula para 2 pessoas e tentar trazer mais gente, né, durante esse período. O que as pessoas acabam fazendo é nenhum nem outro. Elas desaparecem e deixam as 2 pessoas na mão e desistem porque elas se frustraram. Então, acho que esse é um problema que acaba fazendo muita gente morrer na praia. Acho que a pessoa olhar para pequenos produtinhos, pequenas oportunidades, né? Que ela possa ter um início, meio e fim mais rápido e aprender mais rápido e melhorar mais rápido. Pô, olha, eu tô no mercado digital desde 2014. Olha quantas coisas eu não falei aqui de ciclos de aprendizados que o Ícaro, né, também teve. Hoje em dia, todo mundo, né, o Ícaro, a autoridade máxima do digital e tal, mas olha quantas coisas que ele teve que também, né, aprender. Sim. Então, assim, eu nas consultorias, nas mentorias que eu dou, eu costumo trabalhar 4 pilares. O pilar do posicionamento,
que é como que você vai se mostrar para o mundo, em quais redes sociais você vai estar, com que comunicação, com qual vai ser a tua comunicação, porque não existe certo ou errado, né? Existe a sua comunicação. Existe a sua comunicação, existe, né, o quem você é e o para quem você quer falar. Sim. Né? Porque muitas vezes a pessoa olha e fala, né, que nem virou uma grande moda no mercado digital durante um período, a questão lá da galera do blazerzinho, né? Pra aparecer tem que ter um blazerzinho. Nível mais alto, vender high persona ticket. do governador. Todo mundo parecendo político, né? E assim, muita gente naquela época diria que ser mais informal poderia ter mais resultado. Não, que muita gente via que ser mais justamente por causa da onda, que ser mais informal era errado. Sim. Só que, por exemplo, o novo mercado, ele era muito informal. Como é que a gente teria alcançado naquele primeiro ano do boom 13 mil alunos, sendo extremamente formal, sendo a galerinha do Blazer? Na verdade, a gente só conseguiu por ser uma galera que simplificava muita coisa e que não trazia essa imagem caricata, né, que muita gente no mercado estava trazendo. Ao mesmo tempo, não é errado a pessoa ser a pessoa ali. Não, eu acho assim que as pessoas precisam entender o momento delas e quem elas são. Serem verdadeiras com tudo, né? Sim. Nem só com a sua aparência, mas cara, você levou tombos e cresceu ao mesmo tempo, mas você sempre fez entendendo quem você era, Sim. honrando a tua promessa e sendo verdadeiro com você mesmo. Eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente pode até passar aqui para quem quer começar ou para quem tá já nesse começo. Você não precisa mudar e ser diferente. Você não precisa seguir a ondinha. Você nem deve, porque você emular um comportamento, emular uma pessoa, uma personalidade que não é a sua, te traz uma série de problemas. Você até consegue fazer isso durante um tempo. Exatamente, você consegue fazer isso durante um tempo. Até daqui a pouco você começar a sentir uma fraude. E a gente viu vários casos de pessoas que desapareceram no mercado por causa disso. Pessoas que estavam passando a perna nos outros, enganando os outros, Sim. enganando a si mesmas, né? No digital, todo mundo, grande parte do digital ali vive de aparências, né? Que nem para a maior parte das pessoas, dos grandes players, se vissem isso aqui que eu estou comentando com vocês, iam falar, pô, não. Quem é ele não pra fala falar isso? Não, tipo assim, pô, tá contando aí os problemas que você teve, não pode contar isso, porque senão só conta a parte boa. E o digital, ele é cheio de engenheiro de obra pronta, né? Cheio de gente que só conta o perrengue, depois conta o perrengue na forma de história de superação. É um storytelling, né? Lindo. Romantizam, e não é, gente, é coisa horrível. Só não é conta bom, os problemas que eles conseguiram resolver. O resto não. Quem me acompanhou desde 2019 acompanhou tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, eu fui contando ao vivo enquanto tava acontecendo. Sim. Né? Perdi muita gente, mas me aproximei de muita gente também. Sim. Então, tudo isso entra quando você tá pensando na questão do posicionamento, né? Que é o primeiro pilar. Sim. Tem o pilar do conteúdo. Então, beleza, agora que você já sabe quem que você vai se mostrar sendo, né? Que aí, obviamente, o que eu sempre recomendo para as pessoas, todos nós temos múltiplos eus ali, né? Sim. eu tenho o eu ali que quer ficar o dia inteiro no escritório em silêncio, sozinho, trabalhando. Tem o eu que vem aqui e bate um papo, mas também tem vezes que eu não quero papo com ninguém. E tá tudo bem, né? A gente não é 880, né? E então você sempre tem que pegar de quem você é, né? Selecionar ali, de dentro do que você é, o que você quer mostrar na internet, né? Você não precisa pegar uma coisa que você não é e emular aquele comportamento. E aí dentro depois de você definir esse posicionamento, vem a parte do conteúdo. Legal, então eu vou pegar aqui problemas que esse meu público-alvo tenha e eu vou falar sobre eles. E com a sua personalidade, né? Com a sua personalidade. Gente, vocês estão anotando? Vou anotando. É importante isso. Com o seu estilo, enfim, se comunicando com aquele tipo de pessoa que você está buscando. E, claro, né? Você vai dividir ali, tem conteúdo que você vai fazer para resolver problema e atrair pessoas. Esse é um problema, esse é um erro também que eu vejo muito comum de
Olha o meu lado professor, né? Eu já não sei nem mais a pergunta que ela fez, mas eu já tô desenvolvendo aqui todo um passo a passo do começar no digital. Se bem que era sobre isso, né? Era. Então, beleza, tô dentro do tema. Mas quando você vai fazer o conteúdo, um problema que eu vejo acontecer demais. As pessoas só ficam olhando para a métrica de vaidade e baseando todas as decisões delas em cima disso. Elas não entendem que, por exemplo, vai ter um Reels que você vai fazer num formato ali pensado para viralizar, que vai trazer muita visualização e vai expor quem você é para muita gente. Mas vai ter um carrossel que você vai fazer e ele vai ter 2 curtidas, mas ele vai fazer 10 vendas de um produto de 5 mil reais. E aí, se você olhasse só pra vaidade, você fala, não vou fazer esse carrossel aqui que ninguém vai curtir. E você perdeu 50 mil naquele post que você não quis fazer. Caraca. Então, é questão de entender que existem diferentes tipos de conteúdo e cada um tem o seu propósito. Você vai fazer Reels para atrair novos seguidores num formato ali mais viral. Você pode fazer Reels num conteúdo mais lo-fi, né, com uma extensão maior, que vai ter com certeza, né, a própria ferramenta vai te atrapalhar e você vai ter menos engajamento, só que as pessoas que assistirem aquilo ali vão buscando mais conscientização, vão ficar num nível de consciência muito mais alto e muito mais próximas da compra. Você vai fazer carrosséis que vão se comunicar mais com o público que você atraiu por meio desses Reels. Você vai fazer stories que ali vai ser a proximidade máxima, né? A pessoa que tá vendo o teu story, ela já passou por diversos filtros ali, né? Tem a pessoa que é só do Reels, que nunca te viu na vida, viu aquele teu vídeo, achou legal, às vezes começou a seguir e nunca nem abriu o teu perfil. Tem aquela pessoa que vai interagir com o teu carrossel, que tá ali mais dentro do teu funil já, do teu funil. E tem aquela pessoa do story, né? Que é aquela pessoa que tá de fato acompanhando a tua vida, o teu dia a dia. Sim. Melhor do que aquela pessoa, tem aquela que vai te mandar mensagem, que aí é o último ponto. Então, tem gente que olha só pros números e fala, eu vou fazer só o Reels aqui que bomba. Tá gerando mais visualização. Tendezinha. E não tem nada a ver com o que você fala às vezes. Por isso, eu sou social media. Vem os clientes que querem, assim, os conteúdos, nada a ver, só para viralizar. Aí viraliza, não traz nada. Não traz nada, a pessoa só quer o número. E às vezes alguns ajustes fazem muita diferença. No mês passado eu dei uma consultoria, uma moça que ela tem um perfil que fala sobre maternidade e um perfil com 120 mil seguidores. E não é aqueles perfis com 120 mil seguidores que são pouco engajados. Eu vendo os posts dela, 5 mil, 6 mil curtidas num post. Falei, caramba, né? O negócio de fato ali de fato o pessoal acompanha e gosta. Uma comunidade, né? E aí ela me procurou porque ela estava muito decepcionada com o digital, porque ela vendia ali umas mentorias, né, na área de educação de filhos a 3 mil reais, e ela falou, Edu, eu vendo, num mês bom, eu vendo 3 dessas por mês. E tem mês que eu nem vendo. Aí você fala, caramba, 120 mil seguidores, 5 mil curtidas por post, e vende de 0 a 3 mentoria, ou seja, ela tem de 0 a 9 mil por mês. Um perfil desses é um pecado, né? Sim. E de fato, conteúdo bom, tudo mais, o produto bom. De cara, eu identifiquei que ela não fazia CTA. Não, tipo assim, fazia o conteúdo porque... Mas não fazia o conteúdo e legal, ele engajava e depois que acabou o conteúdo, não sei. Aí tinha ali no link da bio um formuláriozinho pra pessoa fazer o cadastro, enfim. E aí eu olhei e falei, pô, esse formulário aqui também não tá bom, né? Formulário feito no Google Forms. Gente, pelo amor de Deus, se vocês estiverem fazendo formulário no Google Forms, não... Abandona. Pô, o formulário dela tinha... A mulher vai ver o podcast e vai falar, filho da mãe, né? Tá falando... Ainda bem que eu não falei quem é. Filho da mãe, tá falando todos os meus podres lá. O formulário, ele tinha umas 20 perguntas, e aí chegava lá na 20ª, ele falava sobre o preço da mentoria. E aí, beleza, eu também, no meu formulário, ele tem os meus preços no final, que é pra eu só chamar num a um pra conversar, pra fechar com a pessoa que tem adesão. Eu não perdeu meu tempo e não perdeu o tempo dela. Ela não perdeu o tempo dela comigo. E só que
como ela usa o Google Forms, se a pessoa chegou na 20ª pergunta e viu o preço e falou, não, isso aqui eu não tenho como pagar, e ela fechou, ela nunca vai ter nenhum dado daquela pessoa. Ela não preencheu até o final e não enviou. Porque a pessoa não enviou. Né? Enquanto se você usa ferramentas de formulário, que nem... Vocês não patrocinam nenhuma ferramenta de formulário. Não. Que nem hoje eu uso o Respondi, né? Então eu posso falar. Hoje eu uso o Respondi. E o Respondi, ele faz, até na versão gratuita dele, ele faz ele vai gravando a resposta mesmo que a pessoa abandone. Então eu sei que se a pessoa respondeu todo o formulário, me falou quais eram os problemas dela, todas as questões, e ela chegou no formulário que tinha o valor, na tela que tinha o valor, e ela cancelou, eu sei que ela, eu tenho todas as informações dela, consigo entrar em contato com ela, e eu sei que ela teve essa objeção do preço. E o preço, assim, a gente sabe que muito da venda acaba sendo emocional, né? Sim. E muitas das vezes a própria pessoa não consegue enxergar por meio de uma explicação, por meio de um vídeo, por meio de uma landing page, enxergar o valor daquilo que você pode entregar para ela. Então, muitas vezes, quase todas as vezes, de uma venda que não sairia por meio de um formulário, a pessoa, ou de uma landing page, a pessoa conversando com você, compraria. Por isso que teve esse boom aí, dos últimos 2-3 anos, de times comerciais, né? A ideia é justamente essa, ir para uma call com a pessoa, que aí lá você conseguia fazer ela ver o valor. Você consegue mostrar não só o preço, mas sim o valor, é o que a gente fala muito hoje. E eu vou te falar, aí é outra coisa também que as pessoas assistindo podem discordar de mim e me xingar, mas elas sabem que no fundo ali do coração elas sabem que é verdade. Muitas vezes, quase todas as vezes, não é questão de você não conseguir pagar, e sim de você não ter a prioridade para pagar aquilo no momento. A não ser, obviamente, que esteja falando, sei lá, de uma Porsche, de uma Ferrari, porque aí também não dá para chegar pro cara que ganha 2-3 mil por mês, não tá conseguindo pagar as contas dele e falar, você não compra uma Porsche porque você não quer, porque você não tem prioridade, né? Mas na maior parte das vezes, aquele valor daquele serviço, daquela tua consultoria, daquela tua mentoria, que a pessoa vê o valor e fala, putz, isso aqui eu não tenho. Ela tá gastando aquele valor, sei lá, num iFood, num lanche, nos streamings que ela tem ali, ela não tá priorizando o que ela realmente precisa. Em qualquer coisa, ou, sei lá, às vezes num investimento de tráfego que não tá funcionando. Se você pesquisar bem ali, você descobre que ela tem o dinheiro. Ela só não viu prioridade suficiente para colocar. Então eu fui lá, eu fiz esses ajustes com a moça, e ela chegou e falou, não, eu vou aplicar imediatamente, tá, não sei o que. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Na semana seguinte, ela me mandou, né, na sexta-feira, uma mensagem. Falou, Edu, você não tem noção. Essa semana, eu peguei certinho, né, pra ficar de segunda a sexta com as mudanças, apliquei ali o que você falou na consultoria, e eu tive 9 vendas da mentoria individual entre segunda e sexta. Só esse detalhe. Todos, né? O detalhe do não conteúdo. Foi só o CTA. Do CTA, do formulário. Mas é que o detalhe vira o jogo, né? Todos os detalhes ali que a gente viu também na consultoria. Porque a consultoria acaba sendo uma conversa de 3-4 horas ali só olhando ali todos os pilares do negócio da pessoa e fazendo apontamentos para ela melhorar. E aí você vê que conteúdos que antes ela julgava que não vou fazer isso porque vai cair muito engajamento. Quando ela começou a fazer, vendeu, trouxe resultado. E pode ser que caia, mas pelo menos ela vendeu mais, né? Sim, que no fim das contas, né? Pagar as contas é o que acaba sendo, né? Ninguém... Curtida não paga conta. Né? Exatamente, né? Pra você continuar, até pra você... tem gente que pensa, né, nisso de, não, eu quero ajudar mais pessoas, por isso que eu não vou cobrar, por isso que... Pô, mas se você estiver mal, você nem consegue ajudar as pessoas. Se você estiver bem, se você estiver ganhando muito dinheiro, aí você consegue fazer conteúdo gratuito, você consegue investir em tráfego para entregar uma isca que vai entregar valor para a pessoa e vai mudar a vida dela, enfim. Você consegue pegar o dinheiro que você ganhou e doar para alguém, se você quiser, você consegue fazer o que você quiser. Agora, quando você está quebrado, ferrado, você não consegue.
Então, é fundamental, não é? Eu quero ajudar os outros. Beleza, então ganha dinheiro e investe esse dinheiro em ajudar os outros. Exato. Vai ser melhor do que se você tiver desse jeito. Então, assim, posicionamento, conteúdo, esteira de produtos, né, o terceiro pilar. Então eu vejo que muita gente, novamente, vai lá e desenha um mega lançamento. Pô, já dei uma vez conversando com um rapaz que queria lançar uma plataforma, né, de cursos. Ele falou que ele queria lançar, né, tudo mais. E não, beleza, eu vou querer fazer a consultoria com você, eu só vou terminar de gravar o que eu desenhei aqui pro meu curso. E aí a gente conversa. Falei, beleza, terminar de gravar, mas o que você planejou? Aí ele falou, não, porque eu fiz aqui, vai ter 800 horas aula. Meu Deus. Aí eu falei, cara, Caramba. olha que loucura. Ele vai gravar um curso universitário, basicamente. Sim. E aí ele vai juntar tudo isso numa plataforma. E aí ele vai, pela primeira vez, tentar vender. Mostrar isso pro mundo e falar, gente, vocês querem? E se todo mundo olhar e falar, não, isso aqui... A gente queria só essas 30 aulas aqui, 30 horas aqui, já era o suficiente. As outras 770 são desperdício. Nossa! Ele perdeu um tempo. Quanto tempo que ele jogou fora? Dinheiro, porque é isso, né? Então eu vejo muita gente fazendo um compromisso muito grande com lançamentos, com produtos mirabolantes, e muitas vezes as pessoas pensam nesses produtos muito grandes, tentando compensar inseguranças delas mesmas. Uhum. Então elas têm aquele medo que todo mundo tem, tá, gente? É normal isso acontecer. Todo mundo já passou por isso. Aquele medo de, se eu fizer esse produto e as pessoas não acharem que valeu a pena, né, pelo valor que elas pagaram. E ela faz o que? Ela começa a encher o produto dela de coisas antes de lançar e de mostrar pra alguém. Exato. Não faz aquela sementinha pra validar, pra ver se deu certo, pra aí sim, aprimora, começa a criar um outro e vai montando a sua esteira. Não, já quer de cara, eu quero ser mentor. Uhum. Calma. Sim, eu gosto do método do Ladeira, que ele lança e depois ele vai soltando as aulas. Pode ser também. Uma coisa que eu gosto de fazer é que, assim, né, que nem a própria questão das mentorias, né? O pessoal vê o que chamam de mentoria por aí. Pra mim, mentoria, ela tem que ter um acompanhamento do teu mentor, né? Uhum. O pessoal basicamente vai lá, faz uma plataforma, faz aula semanal, quinzenal, você nem fala com o dono da mentoria e eles falam que aquilo ali é uma mentoria porque uma vez por mês ele abre para dúvidas, então eu te mentorei, né? Mentoria não é isso. Mentoria tem que ter o acompanhamento da pessoa. Eu gosto muito na verdade é um par, né? Uhum. Fica a dica aí para quem estiver pensando em começar no digital. Coisa simples você pode fazer que não vai precisar gravar 800 horas de conteúdo. Você pega um problema que você seja bom em resolver, uhum, e você cria um produto, né, de acompanhamento mesmo, seja uma consultoria, seja uma mentoria, mas que tenha a tua presença para que esse possa ser um produto de ticket mais alto, para que você possa cobrar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais que seja nessa entrega, essa entrega bem personalizada que vai resolver aquele problema e que você faz ou junto com a pessoa ou pela pessoa, né, uma prestação de serviços, algo, uhum, do tipo. Então beleza, agora eu tenho um produto mais caro, uhum, né, que eu fazendo poucas vendas, eu tinha falado de 10.000, né? Uhum. Então, sei lá, o negócio tá 3.000, eu fiz 4 vendas, já passei disso. Sim. Tenho a meta de fazer 4 vendas em um mês. Cara, já pensou 4 vendas em um mês? Você passar o mês inteiro acordando e trabalhando até a hora de dormir, faz conteúdo, faz um monte de coisa, prospecta, fala com pessoas e você tem o trabalho de em um mês fazer 4 vendas. Caramba, uhum, dá pra fazer, né? E então você tem esse produto mais caro. E aí você vai lá e cria um low ticketzinho. Uhum. Né? Normalmente é a forma que eu gosto de trabalhar. Você cria ali um produto de até R$97, que de forma mais curta e mais rápida resolva um dos problemas do macro, né? Para poder ser ali uma atração, uma forma de qualificação também e uma forma também da pessoa conhecer também o seu produto, conhecer, né? o seu trabalho, ver que de fato você tem a capacidade de ajudá-lo. Sim. Então você vai lá, faz esse low ticket é bem mais fácil de vender do que o produto mais caro,
coloca dentro desse low ticket um formulário de aplicação. Então imagina, né? Eu falei que na minha consultoria, na minha mentoria, eu trabalho esses 4 pilares. Imagina que eu pegasse um ponto deles e fizesse um produtinho, né, de 97 ali. E eu digo isso porque é o que eu faço mesmo, né? Eu tenho alguns produtinhos assim rodando. Eu crio um produtinho de 97, pega um desses pontos, sei lá, como fazer carrosséis melhores, e crio esse produto, começo a vender. Depois, dentro dele, eu faço ali um convite para a pessoa, pode ser em vídeo mesmo, para ter, né, mais sucesso. Eu falo, olha, legal, você veio aqui, né, tá precisando de ajuda para poder fazer carrosséis melhores, só que não é só o carrossel, né, tem muito mais coisas. Eu tenho aqui um programa onde eu trabalho esses 4 pilares e funciona dessa forma, eu posso te ajudar dessa forma. Se isso aqui faz sentido para você, preencha aqui, entra nesse formulário, preencha ele aqui para poder conhecer melhor o seu caso, eu te chamo no WhatsApp pra gente conversar, de repente eu consigo te ajudar. Sim. Que aí você começa a vender esse low ticket, coloca tráfego, é muito mais fácil você vender um produto de R$97 no tráfego do que um de 3 mil, 4 mil para um desconhecido, né? O desconhecido vai estar disposto a pagar R$100 e eventualmente as pessoas vão entrar, vão assistir, se o teu produto for bom elas vão gostar, vão ver esse vídeo, vão ficar querendo mais, vão preencher o formulário e você vai qualificando o cliente ali. Funil. Então é muito mais fácil do que você olhar e falar, beleza, vou fazer um lançamento, vou colocar um dinheiro, fazer CPL, e depois lançar, abrir o carrinho e esperar que naqueles 3, 5, 7 dias eu faça os 10 mil em vendas. Sim. Exige muito menos compromisso da tua parte, muito menos investimento e, acima de tudo, você fez o low ticket, você gastou pouco tempo para fazer. Aí ele, não saiu como eu queria, não saiu como eu esperava. Você consegue adaptar rápido. Se mais você fácil. Tentou 1, 2 semanas, não conseguiu fazer funcionar, e você dentro do mesmo mês quiser fazer um segundo para testar, você consegue. É mais fácil do que pegar o macro e ter que fazer esses Exatamente. ajustes. E aí, como o outro produto é de aplicação no 1 a 1, você ali com a pessoa, falando que você nem precisa gravar nada dele. Começa no 1 a 1 mesmo. Não, beleza, eu vou entrar no Zoom com você, a gente vai sair de lá só quando eu resolver teu problema. Sim. Pronto, você tem... Dá pra você fazer, a pessoa que tá assistindo agora e quer começar, dá pra ela fazer em 1 semana essa estrutura toda funcionando, ao invés de tudo aquilo que, sei lá quanto tempo que ia demorar dentro do plano que normalmente as pessoas seguem. Legal. E aí, por fim, né, o 4º pilar é o pilar das vendas, né? Como é que você vai fazer isso? Se você vai fazer com tráfego, se você vai fazer conteúdo para atrair as pessoas, enfim. E aí agora, para esse ano, eu também estou pensando em trabalhar um 5º pilar, né? Que é a questão da contratações / inteligência artificial, né? Porque acabou sendo um tema muito relevante, né? Antigamente as pessoas me perguntavam, beleza, como é que eu faço, consegui tal resultado, com quem que eu contrato, por exemplo, para ser o meu social media. E hoje elas já chegam perguntando, qual que é a melhor inteligência artificial para poder fazer nas minhas publicações. Sim. Então é uma coisa aí que acabou ficando relevante também, né? Legal. É complicado essa parte da IA, igual a gente falou. Sim. Mas sim. faz sentido. Du, eu queria fazer um bate-bola agora com você, uma coisa rapidinha, até pra gente descontrair, porque o tema aqui é bastante denso, né? Não vou dizer que é tenso, é denso. É denso. Então eu queria te fazer umas perguntas, e aí você me responde aquilo que vier na sua cabeça, pode ser? Tá bom. Então, pra você, a primeira pergunta. O novo mercado foi? O começo de tudo. Começo de tudo? E muitas boas memórias também. Maravilha. Maior mentira do marketing digital de hoje? Que vai ser fácil. Verdade. Assim, é muito mais fácil do que as alternativas. Né? Também não vou dizer, então quer dizer que não é fácil, então você escolheu o caminho errado de jeito nenhum. Não. O que eu vivia antes do mercado digital era muito mais difícil. Mas as pessoas entram com essa mentalidade que é muito fácil e acabam, né, se decepcionando. Sim. A gente falou de vários pontos aí da sua fase de vida. Então, qual o erro que você não cometeria de novo? Me preocupar demais, talvez. Acho que foi o que fez aí com que eu tivesse vários desses problemas, né? Teria tido mais... menos urgência, né, em tirar o atraso de todas as coisas que eu não tive na minha vida. Enfim, teria uma... Eu acho que poderia ser resumido em cuidar melhor da saúde.
porque a gente precisa estar bem, né? Se tem aquele clichê, né, de que se o CPF não estiver bem, o CNPJ também não vai bem. Sim. Se você é o maior ativo do seu negócio, você não cuidar de si mesmo, seu negócio não vai para lugar nenhum. E detalhe, você parou para prestar atenção que a gente falou muito sobre isso ao longo de toda essa conversa? Sim. E, assim, antes de eu fazer a última pergunta que eu quero te fazer desse bate-bola, só fazer um gancho falando aqui da Pepper. A gente tá num movimento que a gente até intitulou, que é o Pepper em Movimento, que é muito focado nisso, né? Parar de romantizar que o marketing é fácil, isso e aquilo, mas que a gente precisa realmente se movimentar. E principalmente, com o quê? Com saúde, com esporte. Por quê? Sem nada disso andando, o resto não anda também. E você foi a pessoa que mais falou sobre isso aqui. Entende? Então, assim, a gente entende que o empreendedorismo e a saúde e o esporte, eles estão entrelaçados. Eles têm os mesmos... as mesmas necessidades do foco, da resistência, da resiliência, da dedicação. Sem saúde, eu não pratico esporte, que eu também não empreendo, né? Sim. Então, assim, eu achei muito legal que durante todo esse momento da nossa conversa, a gente conseguiu conectar isso, e eu trago isso cada vez mais para vocês. Quem quer entrar, é aquela questão, tudo tem um preço. Qual é o preço que você está disposto a pagar? Sim. Né? Eu falava muito disso com o meu treinador, o Brunão, que eu vejo muita gente não querendo começar, por exemplo, uma academia, né, alguma coisa, porque não tem tempo. Só que as pessoas não têm ideia do quanto de tempo você ganha, né, por estar fazendo academia. Exato. Porque eu sei pela minha experiência que eu era antes de... eu comecei a treinar, acho que era em 2020, que foi quando o Ícaro começou também, aí uma vez o Brunão, o personal, me mandou uma mensagem me intimando praticamente. Falou, tô aqui com o Ícaro treinando, ele falou pra eu te mandar mensagem que eu quero saber quando é que você vai vir também. Aí eu falei, vou agora, vamos lá. Aí eu comecei, treinei bem em 2020, 2021, e aí eu tive uma melhora muito grande, porque melhora, né, a tua disposição, melhora a tua autoconfiança, né, você estar com um corpo forte também faz com que você esteja com a cabeça forte. Sim. E aí quando eu tive a lesão e eu me afastei, eu também sei o quanto que me custou, né, ficar esse período longe, né, também nada funciona bem. Coincidência ou não, com certeza não, eu voltei a treinar em 2025. Então o treino ele estava alinhado com a minha melhora, né, mental também, de saúde mental. Sim. E aí não é porque eu fiquei melhor, né, melhorei da ansiedade, da depressão e voltei a treinar. Voltar a treinar foi parte do meu tratamento, né? É essencial, então, né? Da mesma forma eu sei que, não posso mais parar. Porque isso aqui, na verdade, não me tira tempo. Ele te dá tempo, Cada hora que eu tô ali na academia, eu ganho 3, 4 horas de produtividade que eu vou chegar em casa elétrico, energizado e vou fazer as coisas. Exatamente. E não precisa ser academia, musculação, né, luta. Caminha na rua, 10 minutos, você vai ver a diferença. Tô andando de bicicleta agora. É um movimento, o importante é movimentar, tá se movimentando. Né? Então vamos lá, pra gente fechar esse bate-bola. A última pergunta, o futuro do marketing digital é? Conexões pessoais. Acho que a gente está no momento em que a IA está tomando, né, tantos empregos, e sim, também não vou chegar aqui e falar falar contra isso, né, porque eu sei também que muita gente está otimizando os processos e não é à toa, né, que esses empregos estão sendo tomados. Eu até, às vezes eu sou até meio cruel, né, que eu brinco daquela questão que eu falei de como muita gente veio para o digital, né, sendo maus profissionais, e eu falo, a IA tá fazendo uma vingança aqui com os empreendedores, porque até pouco tempo atrás vocês estavam tudo, né, estavam nem aí, pegavam dinheiro da galera, atendia 10 clientes ao mesmo tempo, tratando mal todos eles, aí agora os maus profissionais estão perdendo espaço e falando, ai meu Deus, a inteligência artificial. Podem me cancelar, mas eu falo bem feito. Mas enfim, em tempos em que tem toda essa questão de inteligência artificial, em tempos em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, né, cada vez mais ali em vídeos rápidos ali nos Reels, no TikTok, enfim, o dia inteiro sozinhas, eu acho que uma coisa que cada vez mais tem valor é a questão da conexão.
Então, com pessoas reais que vivem, né, os mesmos problemas que você, as mesmas questões que você, que já superaram aquilo que você está precisando superar hoje. Então, tanto em comunidades, grupos, mentorias, eventos presenciais, né, e também, né, sintetizando tudo, em um mundo onde cada vez mais o atendimento vai ser ali mais frio, vai ser com um robô e coisa do tipo, você poder contar com alguém para de fato olhar ali para o que você está fazendo e te dar um conselho, né, um aconselhamento ali de verdade, acho que vai ser cada vez mais importante. Legal. Edu, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, né? Eu quero muito agradecer, foi super enriquecedor. Acho que a gente teve uma troca contigo que foi sensacional. Que bom. Foi muito, pra mim, foi muito legal conhecer a tua história, né? Porque uma coisa é você acompanhar ali de longe, ver um pouquinho aqui, outro ali, mas, cara, eu conheci você de verdade. Os tombos que você tomou, ninguém faz ideia. É verdade. Né? Então, assim, hoje eu falo, cara, o Edu é um grande cara. É verdade. Obrigado. Porque, de verdade, o que você fez, olha, sensacional. Eu acho que inspira e mostra muito pra essa galera que vem agora. Porque vem muito exatamente naquilo que você falou, né? Do imediatismo, que eu já vou lançar, que eu já vou ser grande, que eu já vou mentorar, que eu já vou ganhar 30 mil. E a gente sabe que não é assim. Então, com quem veio lá de trás que a gente vai conseguir ainda mostrar para essa galera e falar, sim, você pode ganhar dinheiro, mas com critérios, né? Não é do nada, nem com um único produto. Você pode dar muito certo, é um tiro no escuro. Às vezes você lança e fala, uau, deu certo, hypou. Mas pode ser que não. Né? Então eu acho que é estar preparado para isso. É muito bom que ao mesmo tempo em que eu adquiri aí muita experiência para ajudar as pessoas, né? Então às vezes elas vêm, tô com tal problema aqui, fica tranquilo que isso aí já... essa pecinha aí no bingo eu já marquei já, tá tranquilo. E também eu posso ser muito chato também, né? Porque qualquer desculpa que a pessoa venha dar, eu falo, não, mas isso aí que você tá me falando... Não faz sentido. Isso aí não é nada. Isso aí, você não sabe como é que foi lá... Então isso aí que você tá falando, para de frescura, vamos fazer. Porque eu já passei por isso e eu já lidei, então vamos lá. Como eu falei lá no começo, né? A questão de conectar os pontos. Né? Exato. Enquanto as coisas estavam ruins... Não tava fazendo tanto sentido, mas hoje eu vejo que ainda bem que consegui dar tudo certo e que agora posso ajudar outras pessoas que estão passando por coisas parecidas. Sim, muita garra. E aí eu queria fazer uma pergunta, até uma frase, para aquela que vira corte mesmo, sabe? O mercado digital precisa de mais bons profissionais. Seja para você que vai fazer a prestação de serviço, seja para você que vai lançar um bom infoproduto, o mercado digital precisa de mais gente que esteja disposto a ajudar pessoas, que esteja preocupado com o negócio, com a vida daquelas pessoas, né, que estão... Na verdade, pessoas que estejam... que honrem o investimento que os outros fazem neles, né? Pessoas que entreguem bons produtos, que de fato vão mudar a vida dos outros, que se importem com aquilo que elas estão trabalhando. Poxa, massa, de verdade. Bom, gente, a gente chegou no fim desse podcast maravilhoso. Muito obrigada, Eduardo, por participar aqui com a gente. A gente aprendeu muita coisa. Espero que aí você de casa tenha aprendido também, anotado tudo. E a gente não podia terminar da melhor forma possível. A Pepper deixou uma lembrancinha pra você, como agradecimento à sua presença aqui com a gente. Maravilha. Aí tem café, chocolate, champanhe, garrafinha. Inclusive não leia, contém segredos agora. Suas ideias. Inclusive, outra coisa também, a pessoa não para de falar e ensinar, né? Até no fim do podcast. Mas outra coisa também, né? A questão da gente ter ali alguma coisa mais física, né? Nos nossos produtos, nas nossas experiências, nos nossos eventos, né? No mundo cada vez mais digital, o fato da pessoa ter ali na mesa dela, né, uma coisinha ali, nem que seja uma agendinha, um caderninho ali com o teu logotipo, vai fazer com que todos os dias ela esteja lembrando de você, né, que também faz parte aí da questão da conexão. Exato. Mas, muito obrigado pelo
convite também, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que você aproveite muito e espero que a gente possa ter mais encontros para falar cada vez mais e fomentar mais esse mercado que ele está realmente precisando. E assim, para quem quiser te conhecer um pouco melhor, que ainda não te conheça, fala aí pra gente onde eles encontram, qual que é o seu @. Melhor lugar no Instagram, oeduardo.costa. Perfeito. Não joga na busca Eduardo Costa, você só vai encontrar o cantor. É uma sina, né? Que, putz, é muito de... Eu tenho uma luta enorme no SEO, verdade, né? Pra poder competir com o cantor. Mas o Eduardo.costa você vai me encontrar. Show. Maravilha. Galera, se você estiver ouvindo esse podcast no Spotify, no YouTube, curte aí, segue o nosso canal, compartilha com quem você acha que esse conteúdo vai fazer a diferença, porque eu acho que é isso, é trazer conhecimento, trazer bons profissionais, como você mesmo já comentou, e transformar a realidade e ideias das pessoas. Mais uma vez, Eduardo, muito obrigada. Obrigada. E é isso, galera. A gente chega ao final de mais um Peppercast. Nos vemos no próximo. Tchau, tchau.